Bom dia! Antes de começarmos esta oração, eu quero que você pare por alguns segundos e lembre de algo importante. Você não está sozinho nesta caminhada. Talvez existam preocupações dentro do seu coração neste momento. Talvez você tenha acordado cansado, ansioso, sem saber exatamente como algumas coisas irão se resolver. Mas existe uma verdade poderosa que precisa entrar na sua alma nesta manhã. Deus continua guiando aqueles que confiam nele. Há momentos em que sentimos que estamos caminhando no escuro, sem direção, tentando resolver tudo com nossa própria força. Porém, o Senhor nunca planejou que você carregasse sozinho o peso da sua vida. Ele deseja ir adiante de você, abrir caminhos, alinhar decisões e trazer paz ao seu coração. A palavra de Deus em Isaías 58:11 declara: O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares secos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Que promessa maravilhosa! Mesmo em tempos secos, Deus promete sustento. Mesmo nos dias difíceis, Ele promete direção. E uma das maiores certezas que temos como filhos de Deus é que o nosso Pai nunca abandona aqueles que colocam a confiança nele. Muitas vezes, nós queremos entender tudo antes de obedecer. Queremos enxergar o caminho inteiro antes de dar o primeiro passo. Mas fé não é controlar o futuro. Fé é segurar na mão de Deus, mesmo quando não conseguimos ver o amanhã. E talvez hoje o Senhor esteja dizendo ao seu coração: confie em mim mais uma vez. Eu ainda estou cuidando de você. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, guia os meus passos. Uma das coisas mais difíceis da vida é entregar o controle nas mãos de Deus. Nós dizemos que confiamos nele, mas quando surgem problemas financeiros, portas fechadas, notícias inesperadas ou momentos de incerteza, o nosso coração se agita. Tentamos resolver tudo sozinhos. Ficamos ansiosos, preocupados e cansados emocionalmente. Talvez você já tenha passado noites sem dormir, pensando em como resolver situações que pareciam impossíveis. Talvez você tenha sentido medo do futuro, medo de perder algo importante, ou até medo de não conseguir suportar determinadas lutas. E sabe o que muitas vezes acontece? Nós acabamos carregando pesos que Deus nunca pediu para carregarmos. O Senhor não quer apenas fazer parte da sua vida espiritual na igreja. Ele quer conduzir cada detalhe da sua caminhada. Deus deseja estar presente nas suas decisões, nos seus relacionamentos, na sua casa, nas suas emoções e até nas batalhas silenciosas que ninguém conhece. A Bíblia declara em Provérbios 3, 5, 6: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Observe que a palavra diz todos os teus caminhos. Isso significa que não devemos confiar em Deus apenas em algumas áreas da vida, mas em tudo. Há pessoas que conseguem confiar no Senhor para a provisão financeira, mas não conseguem confiar para a cura emocional. Outros acreditam que Deus pode abrir portas profissionais, mas não conseguem descansar quando se trata da família ou do futuro. Mas hoje, Deus está chamando você para uma confiança completa, uma entrega verdadeira. Porque quando Deus assume a direção da nossa vida, até os caminhos tortos começam a se alinhar. Se você deseja entregar todas as áreas da sua vida nas mãos de Deus, escreva: Eu confio nos teus caminhos, Senhor. Confiar em Deus não acontece da noite para o dia. É uma jornada. E muitas vezes essa caminhada começa em meio às nossas fraquezas, dúvidas e medos. Existem pessoas que pensam que precisam ter uma fé perfeita antes de se aproximarem de Deus. Mas a verdade é que o Senhor começa a trabalhar justamente em quem reconhece que precisa dele.
Talvez hoje você ainda esteja aprendendo a confiar. Talvez existam áreas da sua vida em que você ainda tenta controlar tudo sozinho. E Deus conhece isso. Ele conhece suas inseguranças, suas preocupações escondidas e até as lágrimas que você derramou em silêncio. Mas existe algo poderoso que acontece quando decidimos dizer: Senhor, eu não consigo sozinho. Então assume o controle da minha vida. Esse é o começo de uma transformação. Muitas vezes queremos que Deus nos mostre o mês inteiro, o ano inteiro, o futuro inteiro. Porém, o Senhor normalmente nos guia um dia de cada vez. Porque o relacionamento com Deus é construído diariamente. É na oração diária, é na busca diária, é no silêncio da presença dele que aprendemos a reconhecer sua direção. Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olhe para isso. Primeiro elas ouvem, depois seguem. Não é possível seguir a direção de Deus sem aprender a ouvir sua voz. E quanto mais perto estamos do Senhor, mais sensíveis nos tornamos àquilo que Ele quer nos mostrar. Há portas que Deus fecha para proteger você. Há atrasos que são livramentos. Há caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas que poderiam nos destruir mais à frente. Por isso, confiar na liderança de Deus é também acreditar que Ele enxerga aquilo que nós ainda não conseguimos ver. Se você acredita que Deus está cuidando até dos detalhes que você não consegue enxergar, escreva: Deus está no controle da minha vida. Uma das maiores bênçãos de seguir a direção de Deus é saber que Ele vai à nossa frente. Você não está caminhando sozinho para enfrentar o amanhã. O Senhor já está no futuro preparando aquilo que você ainda nem imagina. Em Isaías 45:2, Deus declarou: eu irei adiante de você e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei portas de bronze e despedaçarei trancas de ferro. Que palavra poderosa! Isso significa que existem batalhas que Deus já começou a vencer antes mesmo de você chegar nelas. Existem obstáculos que parecem impossíveis para os homens, mas que diante de Deus são apenas portas que Ele pode abrir em um instante. Talvez você esteja olhando para uma situação difícil hoje. Talvez exista uma porta fechada, uma resposta que não chega, um problema familiar, uma luta financeira ou até uma guerra emocional acontecendo dentro de você. Mas Deus está dizendo nesta manhã: confie em mim, eu estou indo na sua frente. O problema é que muitas vezes tentamos correr na frente de Deus. Ficamos impacientes. Queremos respostas rápidas, queremos entender tudo imediatamente. Porém, quando aprendemos a deixar o Senhor conduzir os nossos passos, começamos a perceber que a vontade dele é sempre melhor do que os nossos próprios planos. Existem decisões que teriam destruído nossa paz se Deus tivesse permitido. Existem pessoas que saíram da nossa vida porque o Senhor sabia de coisas que nós não sabíamos. Existem atrasos que estavam preparando algo maior. Quando Deus lidera a nossa vida, passamos a viver não apenas pelo que vemos naturalmente, mas também pela direção sobrenatural do céu. O Espírito Santo começa a nos alertar, orientar e fortalecer em momentos decisivos. E sabe o mais lindo? Deus não abandona quem decide segui-lo. Mesmo quando você erra, Ele continua disposto a ensinar, corrigir e alinhar seus passos novamente. Se você acredita que Deus já está preparando o seu caminho, escreva nos comentários: o Senhor vai adiante de mim. Outra coisa que aprendemos quando começamos a seguir a direção de Deus é reconhecer a voz dele em meio a tantas vozes deste mundo. Hoje, existem distrações por todos os lados. Opiniões, medos, pressões, ansiedade, redes sociais, pessoas tentando influenciar nossas escolhas. E em meio a tudo isso, a voz de Deus continua falando de maneira suave ao coração daqueles que o buscam.
O problema é que muitos querem ouvir Deus sem dedicar tempo à presença dele. Querem direção sem relacionamento. Querem respostas sem intimidade espiritual. Mas a voz do Senhor se torna mais clara quando caminhamos perto dele diariamente. Isaías 30:21 diz: quer vocês se desviem para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de vocês dirá: este é o caminho, sigam-no. Que promessa maravilhosa! Deus não quer que você viva perdido. Ele deseja orientar seus passos, mostrar decisões corretas e livrar você de caminhos perigosos. E sabe algo importante? Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais fácil se torna discernir quando algo vem do Senhor ou não. Porque Deus nunca irá contradizer aquilo que está escrito na sua palavra. Por isso, o inimigo tenta tanto afastar as pessoas da Bíblia. Porque uma pessoa cheia da palavra se torna espiritualmente forte, madura e sensível à direção do Espírito Santo. Talvez em alguns momentos você tenha ignorado sinais de Deus. Talvez tenha sentido um desconforto no coração antes de tomar certas decisões, mas escolheu seguir sua própria vontade. E mesmo assim, o Senhor continua chamando você de volta para perto dele. Deus não rejeita quem decide recomeçar. Pelo contrário, ele recebe com amor aqueles que reconhecem que precisam novamente da sua direção. Hoje é um novo começo espiritual para muitas pessoas. Hoje, Deus está despertando corações que estavam frios, distraídos e cansados. E enquanto você ouve esta oração, o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. Se você deseja aprender a ouvir mais a voz de Deus, escreva: fala comigo, Senhor, eu quero te ouvir. Pai amado, neste momento nós colocamos esta manhã diante da tua presença. Entregamos nossos pensamentos, nossos medos, nossas preocupações e tudo aquilo que tem pesado o nosso coração. Sabemos que tu és um Deus fiel, um Deus que nunca abandona os seus filhos e que continua guiando aqueles que escolhem confiar em ti. Senhor, muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos. Muitas vezes nos desesperamos, nos apressamos e deixamos a ansiedade tomar conta da nossa mente. Mas hoje nós decidimos descansar em ti. Hoje nós entregamos o controle da nossa vida nas tuas mãos. Vai adiante de nós, Senhor. Endireita os caminhos tortuosos. Abre as portas certas e fecha aquelas que não vêm de ti. Livra-nos de decisões erradas, de enganos, de armadilhas e de tudo aquilo que tenta nos afastar da tua vontade. Pai, ensina-nos a reconhecer a tua voz acima de qualquer outra voz. Que o nosso coração esteja sensível ao teu Espírito. Que a tua palavra seja nossa direção diária, nossa força e nosso alimento espiritual. Eu oro agora por cada pessoa que está fazendo esta oração. Que o Senhor visite esta casa com paz. Que toda ansiedade seja repreendida. Que toda tristeza, medo e angústia saiam em nome de Jesus. Renova as forças dessa pessoa, traz esperança novamente e faz nascer um novo ânimo dentro dela. Senhor, onde houver portas fechadas, traz tua providência. Onde houver enfermidade, libera cura. Onde houver confusão, traz direção. Onde houver lágrimas, derrama consolo. E que a partir de hoje, cada passo seja conduzido pela tua presença. Nós declaramos que não caminharemos sozinhos, porque o Senhor irá diante de nós todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Se você crê que Deus está guiando seus passos a partir de hoje, escreva nos comentários: Deus está comigo em cada caminho. Que esta oração permaneça no seu coração durante todo este dia. E sempre que o medo tentar aparecer, lembre-se desta verdade: Deus não perdeu o controle da sua vida. Mesmo quando você não entende o caminho, o Senhor continua trabalhando nos bastidores, alinhando situações, preparando respostas e cuidando de detalhes que os seus olhos ainda não conseguem enxergar.
Talvez existam batalhas silenciosas que ninguém sabe que você está enfrentando. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, desanimado ou até sem forças para continuar. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida nesta manhã. Deus renovará suas forças. O Senhor sustentará você. E aquilo que parecia impossível não será maior do que o poder dele. Continue buscando a presença de Deus diariamente. Continue orando, mesmo nos dias difíceis. Continue confiando, mesmo quando tudo parecer demorado. Porque aqueles que são guiados por Deus jamais caminham sem propósito. E antes de você sair para enfrentar este dia, faça desta frase uma oração pessoal. Senhor, vai na minha frente hoje. Guia meus passos, guarda meu coração e me ajuda a permanecer na tua vontade. Que a paz do Senhor acompanhe sua vida, sua casa, sua família e tudo aquilo que você fizer hoje. Que Deus abençoe seu dia poderosamente e que você veja a mão dele em cada detalhe. E se esta oração falou com você, escreva nos comentários: o Senhor é quem me guia. E não se esqueça de curtir, se inscrever, ativar o sininho e também compartilhe esta oração com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje.